Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula para a nossa série sobre a Reforma Protestante. Hoje nós falaremos sobre um terceiro homem da Reforma, a qual sistematizou, Ele é conhecido como o teólogo sistemático da Reforma. O nome dele é João Calvino, tá? Vem comigo, compartilha, convida seus amigos e vamos para mais uma terceira aula da Reforma. Ele é o teólogo sistemático, ele foi aquele que sistematizou a fé da Reforma. O nome dele, João Calvino. Calvino ele nasceu em 1509, na França. Ele estudou em Paris e teve um contato nessa universidade com o humanismo. Ele, na época, ouviu falar assim da teologia de Lutero, ele teve contato com a teologia de Lutero, mas quando ele vê essa teologia, ele se diz estar atado à igreja e não quer fazer nada assim para ajudar. Não sabemos quando Calvino se converteu, mas sabemos que ele renunciou assim os benefícios eclesiásticos da igreja e rompeu com ela, e depois ele se isola assim na Basileia. Enquanto Lutero, do outro lado, lá na Alemanha, é músico, é apaixonante, Calvino não. Ele é sistemático. Calvino é aquele que organiza a teologia reformada num grande corpo teológico. Calvino, ele sentiu que o seu chamado era estudar a Bíblia, era produzir conteúdos através dela. Não tinha em mente jamais ser um líder da reforma, mas de longe acredita-se ver que ele foi o mais intelectual de todos os homens da Reforma. Há quem diga que ele foi a mente mais brilhante, a mente mais gloriosa, desde Agostinho de Hipona, até mesmo mais que o próprio Tomás de Aquino. Calvino é aquele que escreveu assim em 1536, onde ele publica a Instituta da Fé Cristã. Isso é um resumo da fé cristã, onde viraliza em toda a Europa no momento em que ele está vivendo. Essa instituta começa com um simples livro de bolso, mas que mais à frente, com o tempo, se torna 4 livros com 80 capítulos. Então, com o tempo, isso vai ganhando uma forma. E nessa instituta, ele tem uma doutrina básica da fé protestante daquela época. Calvino ele queria assim descansar, ele queria ir para uma cidade protestante, ter o seu período de descanso até o fim da sua vida e desfrutar das revelações da Bíblia. Mas um certo dia, quando ele queria ir para Estrasburgo, ele precisou passar por Genebra, onde ali a sua vida foi transformada. A cidade de Genebra estava passando por um período de reforma. A reforma estava acontecendo lá, mas diferente de outros lugares, lá não tinha líderes capacitados para ensinar a cidade e para direcionar o povo neste momento. Então foi onde que um missionário insistiu para que Calvino conduzisse a cidade até a reforma por completo. Calvino, então, ele indica para esse missionário e fala a sua intenção, que o seu desejo não era esse, de tomar a frente de uma reforma. E este missionário, então, Guilherme Farel, ele simplesmente diz para Calvino: Deus amaldiçoa o teu descanso e a tranquilidade que busca para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Com essas palavras, Calvino é impactado no seu interior. Então, onde ele fica, ali em Genebra, e se torna, assim, um dos grandes reformadores da Suíça. E do outro lado, enquanto Lutero tinha paixão, tinha fogo por transformação, Calvino, ele foi aquele que pensou a fé. Ele foi aquele que sistematizou, organizou, assim, os pensamentos da fé protestante.
O que difere Calvino de Lutero foi no ato da ceia, quando Lutero acreditava que no ato de Santa Ceia é consubstancial, ou seja, Jesus está presente no ato da ceia. Quando Calvino acredita que a ceia do Senhor é um ato simbólico, né? É em memória de Cristo, tá? Isso começa a trazer uma divisão para eles, a qual, de um lado, toma-se o rumo Lutero e de outro lado, Calvino, o qual nós temos os seguidores do lado de Lutero como os luteranos e do lado de Calvino como os calvinistas ou os reformados. A reforma traz consigo, na sua história, 5 solas. Hoje falaremos sobre os solos Cristos, que é somente Cristo. Os reformadores dizem o seguinte: reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. A teologia reformada afirma que a Escritura e a sua doutrina sobre a graça e a fé enfatizam que a salvação é solos Cristo, que a salvação é somente Cristo, isto é, Cristo é o único e suficiente Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12. Warfield, ele escreveu dizendo: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia Sagrada. Isso significa que quem ele é e o que ele faz em sua morte e a sua ressurreição são um conteúdo fundamental da Escritura. Zwingli, ele afirma dizendo que Cristo é a cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele, o corpo está morto. Somente Cristo pode trazer a salvação, afirma assim o solos Cristo. Paulo deixa claro em Romanos capítulo 1, como no capítulo 2, que a união com Cristo é o único meio para se obter a salvação. A Confissão Batista de Londres de 1689, por exemplo, ele coloca isso da seguinte forma: Cristo e somente Cristo está apto a ser mediador entre Deus e o homem. Ele é profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus. Como profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história desde a fundação do mundo e que pode ensinar e manifestar o real significado das Escrituras dos profetas. Como sacerdote, Cristo é também nosso extremamente necessário sumo sacerdote, que, como diz o Catecismo de Heidelberg, pelo sacrifício de seu corpo nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. O sacrifício de Jesus ocorreu apenas uma vez, mas ele continua sendo nosso grande sumo sacerdote, aquele que, através do qual toda oração e louvor são feitos aceitáveis a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 34, 1 João capítulo 2, versículo 1. O gozo de nos achegarmos a Deus pode crescer apenas por uma confiança profunda nele como nosso sacrifício e intercessor. Cristo como rei. Cristo é aquele que reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre a sua igreja por meio do seu Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 30 ao versículo 33. Ele soberanamente dá o arrependimento ao impenitente e concede perdão ao pecado, Atos capítulo 5, versículo 31. Cristo, assim, é o nosso Rei eterno que nos governa por sua palavra e Espírito e que defende e que preserva-nos no gozo da salvação que ele adquiriu por nós, assim afirma o Catecismo de Heidelberg. Como herdeiro real da nova criação, ele nos levará a um novo reino de eterna luz e amor.
Nesse sentido, podemos concordar com o que Calvino diz, né, quando ele afirma: nós podemos passar pacientemente por essa vida com sua miséria, frieza, desespero, injúrias e outros problemas, satisfeitos com uma coisa, que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades, até que, ao terminar nossa luta, sejamos chamados para o seu triunfo. Ele é o profeta. Ele é o meu profeta, ele é o seu profeta que nos ensina. Como sacerdote, ele é o meu sacerdote, ele é o seu sacerdote para sacrificar e interceder por nós, para nos abençoar. Como rei, ele é aquele que governa sobre mim, ele é aquele que governa sobre você para nos guiar. Nesse sentido, o eixo do cristianismo gira em torno da pessoa de Jesus Cristo, destacando assim o seu papel na salvação. Em virtude da encarnação, o Messias consumou o maior sacrifício, ao redizir e padecer na terra como Deus e homem ao mesmo tempo. 100% Deus, 100% homem. Desse modo, é o justo e único mediador, expiador e redentor dos perdidos. Visto que somente Cristo é o verdadeiro e perfeito mediador, toda a raça humana se equipará diante do Senhor, igualmente perversa e destituída da graça. Sob o mesmo ponto de vista, todo protestante também tem a capacidade de julgar segundo as Escrituras julgam, e de rejeitar todo o ensino contraditório, praticando assim o sacerdócio universal, sistematizado assim por Lutero. Somente Cristo. Somente Cristo.